Olá, bom dia, turma 222 do Colégio Santa Marta. Hoje é dia 24, segunda-feira, 24 de agosto. A gente inicia mais uma aula. Espero que estejam todos bem, né? Que a gente tenha uma boa jornada, que vocês comecem uma boa semana. Então, hoje a nossa aula, basicamente, esperar o pessoal chegar aí, né? A gente vai dar continuidade ao processo de revolução industrial, né? O que foi esse processo da revolução industrial, das revoluções, né, do século XIX, principalmente na Europa, e o que isso significou para o mundo capitalista, o que significou para a sociedade como um todo. Mas antes de começar a nossa aula, eu quero dizer que vocês devem saber, né? A gente tem uma avaliação marcada, né, para vocês fazerem aí. E, e eu estou à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida, né? Então, o que vai cair na nossa avaliação, né? Então, quero só dizer a vocês que a nossa prova, ela é uma prova, tem 10 questões, né? Uma prova objetiva com 10 questões, mas principalmente vocês vão vão estudar em cima daquelas questões que eu passei para vocês, que a gente chamou de ponderações do primeiro trimestre, né? Então, se vocês fizeram aquilo e me encaminharam, ou irão fazer e me encaminhar, por favor, o façam, porque vocês já estão estudando para a prova, estão se preparando, né, para essa avaliação. Tá legal? Então, todas as coisas que eu vou cobrar na prova, os conteúdos, estão relacionados a essas questões ali das ponderações do segundo trimestre, do primeiro trimestre, perdão. Tá bom? Não sei se ficou alguma dúvida, se vocês querem tirar alguma dúvida em relação a isso, ainda em relação à avaliação. Sobre as ponderações, eu quero que todos me encaminhem, porque eu não consegui abrir algumas, tá? Então, eu acho que foi a aluna, não sei quem é que está presente hoje aqui. Deixa eu ver quem está aqui. A Laura talvez tenha me perguntado se perguntado para a Fábio que ela tinha enviado. Eu não achei o documento dela, não achei nem na Iônica, não achei também nas minhas anotações. Então eu vou pedir para que vocês todos enviem, se alguém é amigo dela, não está em aula hoje, né? Por favor, façam essa informação. Hoje eu vou fazer a chamada, diferente dos outros dias, né? Então, mais adiante um pouco, eu vou parar minha aula e vou ver quem está presente para poder fazer a chamada para vocês. Até porque a nossa avaliação, ela também vai passar por isso, né? Por quem está presente na sala. Certo? Então, espero que todos tenham uma boa jornada hoje de aula. E nós começamos hoje, então, falando sobre essas políticas, né? Essas políticas, não, essas transformações, essas revoluções que vão ocorrer no século XIX. Certo? Vamos nessa, então. Bom, o que acontece de revolução no século XIX que a gente pode chamar que transformou realmente o século XIX? A Revolução Industrial é uma revolução que vai transformar muito o jeito das pessoas pensarem o mundo, o jeito das pessoas consumirem o mundo, o jeito das pessoas se locomoverem no mundo, o jeito das pessoas se comunicarem no mundo. Então, antes da Revolução Industrial, nós tínhamos um mundo basicamente agrário, um mundo que vivia basicamente sob uma linha muito tênue entre o feudalismo e o modernismo. Isso em várias partes do mundo. E a Revolução Industrial, ela não ocorre da mesma forma em todos os lugares. Isso é uma coisa que tem que ficar na nossa cabeça. Assim. Tipo, começou a Revolução Industrial na Inglaterra, começou em todos os lugares. Não, não é uma verdade isso. A gente tem que ter muito cuidado, porque cada lugar vai ter um momento exato de começar a Revolução Industrial. Por quê? Porque essas tomadas de decisão, elas ocorrem quando se organizam as forças burguesas nos locais de desenvolvimento. Então, por exemplo, no Brasil, a Revolução Industrial só vai acontecer com o Getúlio Vargas. Vocês devem ter estudado isso lá no nono ano, né? Getúlio Vargas foi um governo extremamente autoritário, seu primeiro governo, lá em 1930. Então, é lá que vai ocorrer a primeira Revolução Industrial no Brasil, né? A Revolução de fato.
Então vejam que em vários locais ela vai ocorrer em momentos diferentes. E a gente vai ver que ela vai organizar a sociedade de maneiras diferentes. Então a gente tem que perceber isso. Cada sociedade vai ter uma forma de governo que vai ser organizada a partir da chegada da burguesia no poder político, principalmente. E por que a burguesia tem que chegar ao poder político? Porque é justamente o poder político, né, são os deputados, é o parlamento, é o governo, que vai decidir o que fazer na sociedade. Né? Antes da chegada da burguesia no poder, quem decidia o que fazer na sociedade era o rei, era o absoluto, era o absolutismo. Agora não. Agora, neste momento histórico na Europa, quem decide o que fazer com o dinheiro é o burguês. Certo? Então, por isso que a gente vai ter o surgimento de outras camadas sociais que a gente vai ver hoje, né? São as camadas trabalhadoras, são as camadas que operam o processo de transformação industrial. Por isso que elas são chamadas de operários, né? Aqueles que operam o processo de transformação social. Certo? Ficou entendido isso? Conseguiram entender? Ficou difícil? Beleza? Então a gente segue. Eu vou pedir licença para vocês, eu vou compartilhar a minha tela para a gente continuar vendo ali o que a gente começou na aula passada, né? Que era, então, quais foram as consequências dessas transformações. Então, a gente vê os navios, né? Aqui tem um navio, um barco, navio, enfim, que funciona à base da combustão de carvão. Nós temos as Maria-Fumaças. Então, isso tudo vai transformar... Deixa eu fazer de novo, que deu bode aqui. Isso tudo vai transformar o processo de produção, vai deixar muito mais rápido, né, esse processo de produção. Tá? Então, nós vamos ver a consolidação do capitalismo no poder, o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento dos transportes, né, que vai dinamizar a vida nas cidades. Além dos transportes, obviamente, nós temos o telégrafo, né, que é uma espécie de tataravô do telefone, né, e depois o telefone e os meios, então, as meios de comunicação como um todo. Aumenta a produtividade, redução de preços, né? Isso é intrinsecamente direto. Quanto mais se produz, menor é o preço do produto. Então, essas transformações são importantes por causa disso. Então, se o preço é menor, o que acontece? As pessoas consomem mais, né? Então, vai criando uma certa cultura do consumo, a cultura de fazer parte desse processo, de se incluir nesse processo produtivo, né? E nós vamos ter também a formação da classe trabalhadora, que eu falei para vocês, o proletário, trabalhador urbano, o operário, e o surgimento do capitalismo financeiro, que é o capitalismo mais, digamos assim, importante que surge nesse momento, porque eles são os grandes bancos que controlam as indústrias. Então, vejam, o banco, ele lucra muito sem trabalhar. Um banco, ele lucra muito, muito mesmo, sem pegar em ferramentas, né? Sem desenvolver o trabalho. Ele é a partir das relações econômicas de empréstimos, financiamentos, seguros, tudo isso vai gerar um lucro tremendo para os bancos, né? Então, nós temos aí o capitalismo financeiro, né? Que vai ser fundamental para a gente entender uma coisa importante que acontece no capitalismo, que é a concentração de renda na mão de poucas pessoas. Ou seja, tem pouquíssimas pessoas que têm muito dinheiro e tem muitas pessoas que não têm nada de dinheiro. É essa a diferença. E é assim que funciona o capitalismo. O capitalismo não é um regime de equidade econômica. Ele é um regime onde, se alguém tem, alguém não tem. Certo? Então, se alguém tem muito dinheiro, é porque tem alguém que não tem dinheiro. Então, essa relação é a relação capitalista, né, que vai começar a se estabelecer na Europa e vai se desenvolver até os nossos dias, até a nossa atualidade. Então, a gente vai ver aqui a formação destes oligopólios, né, desses conglomerados econômicos. Né? Então, vamos ver alguns vocês já até ouviram falar, né, sobre essas normativas. Vamos lá. Primeiro, holding. São empresas financeiras que controlam complexos industriais a partir da posse de suas ações. Então, é o seguinte, uma empresa muito grande,
ela tem várias ações, né? Então, o que acontece? Essas empresas financeiras, elas são financiadoras industriais, elas controlam as ações de B, de C e de D, certo? Então, é uma empresa só que controla várias indústrias, um complexo de indústrias. Outro que vocês já devem ter ouvido falar, trust. O que é um trust? São empresas que absorvem seus concorrentes, controlando a produção e o preço e dominando o mercado. É mais ou menos assim. Se abre, por exemplo, tu tem perto da tua casa, todo mundo tem, né? Não adianta a gente dizer que não, porque todo mundo tem isso. Se tu tem perto da tua casa um mercadinho de gringo, sabe o mercado de gringo? Aquele que a tua mãe diz assim, ó, vai buscar um saco de batata palha, porque a mãe fez agora um estrogonofe e não tem batata palha. Daí tu vai no mercadinho. Busca lá para a mãe 1 litro de leite que a mãe esqueceu de comprar no Zafari. Vai tu lá buscar 1 litro de leite. Quando chega um Zafari e se instala do lado do mercadinho, o que acontece? O Zafari engole o mercadinho, né? Por quê? Ora, porque o Zafari consegue fazer um preço melhor que o do mercadinho, porque vende produtos em grande escala, em grande quantidade, né? As promoções que são ofertadas são interessantes, tu tem mais variedade de produto. Então, é mais ou menos isso que é um trust, né? O trust é essa absorção dos concorrentes, né? Controlando a produção e o preço, dominando o mercado. E o outro que vocês já devem ter ouvido falar, por causa de um cara muito famoso chamado um traficante, né, chamado Pablo Escobar, né, que tinha um cartel, né, um cartel de drogas muito famosa, que virou até série na Netflix, não sei se vocês viram, que é a história do Pablo, né, e o cartel de Medellín. Então, já viu a série, senhor? Como é que é? Já viu a série? Eu já. É tri, né? É muito legal. Sai sangue pela tela, né? Então, assim, ó, o que acontece com o cartel? Empresas de um mesmo ramo que se associam para evitar concorrência, dividindo os mercados. É mais ou menos o que acontecia, né, com o Pablo Escobar e a droga lá na Colômbia, né? O que acontecia lá? Tinha vários traficantes que vendiam para a Europa, para a África, para a Ásia, para a América. E aí o Pablo Escobar um dia resolveu organizar, né? E resolveu dizer assim, agora todo mundo vai vender, mas aí é o seguinte, tu vai vender para cá, eu vou vender para lá, ninguém se mete nas minhas vendas, eu não te meto na de vocês. E a gente tabela o preço, né? Então, a droga comigo vale 1.000 agora, contigo vale 1.000 também, contigo vale 1.000 também, contigo vale 1.000 também. Então, todo mundo vende a droga pelo mesmo valor e um valor extremamente alto. Quem consome a droga vai consumir com esse valor muito alto. Então, isso é o cartel da droga de Medellín, né? Na verdade, da cocaína. Mas isso acontece aqui também com outros produtos. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Imagine que o pai de vocês abasteça o carro sempre na Ipiranga, porque ele passa pela Ipiranga, ele mora aí perto, né? Então ele passa na Ipiranga e vai abastecer. Todos os postos da Ipiranga mais ou menos têm o mesmo valor de gasolina, 13, 4,20, 4,20, 4,20, 4,20, 4,20, todos têm. Aí o Jairo Brum, eu aqui, né? Eu vou lá e abro um posto. Aí eu coloco o preço da minha gasolina de 4,10. E aí é o seguinte, o teu pai passa ali, gasolina 4,10, vou abastecer aqui. O que acontece com os outros postos? Eles se reúnem e, aquele cara está fora do preço da gente. Então, vamos baixar bem o preço para quebrar ele. Entenderam? Então, todos os postos podem colocar o preço de R$13,80 durante um mês e eu não consigo vender nada de gasolina. O que acontece com o meu posto? Eu sou obrigado a fechar meu posto. E aí eles voltam a subir novamente e isso é ilegal na economia. Isso é chamado de cartelização econômica, de cartel, tá? Voltando aqui. Então, nós vamos ver que vai ter um aprimoramento da produção, né? A organização da produção. E a organização da produção é tecnologia. O que significa isso? Eu vou produzir mais organizado, né? E com mais lógica e com mais técnica. Então, lógica e técnica, tecnológica. Então, o aumento da tecnologia, por exemplo, o Fordismo e depois o Taylorismo,
vão dar uma dinâmica muito, muito, mas muito diferente ao processo produtivo, né? E aí depois a gente vai ter um momento para estudar Fordismo e Taylorismo em outro momento, não agora, tá? Então, expansão também dos mercados, busca de matérias-primas em outros mercados, né? Exploração do trabalhador. É aqui que eu quero chegar. Como é que o trabalhador é explorado, né? Bom, a exploração deles, e isso é emblemático, é feita porque quem controla a produção, na verdade, são os patrões, né? Então, os patrões, eles são donos dos meios de produção. Vocês conseguem entender isso? Então, a fábrica, né? A fábrica ela tem o quê? Ela tem um monte de máquinas. Essas máquinas pertencem a quem? Essas máquinas pertencem ao patrão. O funcionário não tem mais as máquinas, não tem mais as ferramentas. Então, ele vende só um pedaço do seu tempo. Então, o proletário ele é obrigado a trabalhar, ele se sujeita a trabalhar ao número de horas por dia para ter condições de poder comer, vestir, morar, né, de poder ter saúde, né? Então, o proletário ele é destituído da posse dos meios de produção, ele perde os meios de produção, que são as máquinas, pertencem agora ao patrão, né? E o instrumento de trabalho, que é o seu instrumento de trabalho, né? Sujeitos a jornadas exaustivas de 14 horas por dia de trabalho. Alguém saberia me dizer quantas horas de trabalho a gente é obrigado, no máximo, a fazer hoje, um trabalhador numa empresa? Não são 8 horas? São 8 horas. Alguém aí de vocês poderia levantar a mão ou poderia pedir a palavra para dizer assim: professor, mas a minha mãe é enfermeira, ela trabalha mais do que 8 horas. Ah, o meu pai é funcionário público e ele acaba trabalhando mais do que 8 horas. Gente, obviamente que trabalha, né? Tem professores, por exemplo, que dão aula de manhã, dão aula de tarde e dão aula à noite. Então, esses caras têm 4, né, 8, 12 horas por dia trabalhando, né? É uma opção. Mas em um emprego só, o mínimo que se trabalha, perdão, o máximo que se trabalha em um emprego só é 8 horas. É a legislação hoje, certo? Agora, se alguém trabalha em 2 empregos e faz 12 horas, 13 horas de trabalho, aí fica a critério de quem trabalha assim, porque está com 2 empregos e está, teoricamente, ganhando mais, né, do que quem trabalha apenas 8 horas em um emprego só. Então, eu quero dizer a vocês que esses sujeitos que trabalham tanto assim, eles trabalham porque os patrões exigem, porque não existe leis trabalhistas para eles. Então, eles são super explorados. Eles não têm direitos trabalhistas. Por exemplo, o cara está numa máquina onde a máquina ela fecha e faz fechamento de chapas de aço. Aí o cara está cansado, está lá pela 13ª hora do dia já, exausto, e esquece o braço na chapa. Cara, a máquina prensa o braço do cara, arranca o braço do trabalhador. O que acontece com esse trabalhador? Ele é demitido. Porque o que eu quero com um trabalhador que não tem um braço? Eu preciso de um trabalhador que tenha 2 braços. Então, vejam bem, hoje, isso dá um processo tremendo na empresa. Porque todo trabalhador hoje, o cara que vai subir num poste para trocar uma lâmpada de poste pela CE, o cara que vai no teu condomínio ou na tua casa fazer algum serviço, ele é obrigado a ter equipamentos de proteção, né, que são chamados EPIs. Por exemplo, tá tão na moda falar sobre os equipamentos, os EPIs da saúde, né? O que é? Uma máscara, usar uma roupa toda adequada para que não seja infectado pelo vírus, né? Usar luvas específicas para isso, o ambiente tem que estar esterilizado, né? Então, tem todo um cuidado com o trabalhador da saúde. Isso não existia. Então, os trabalhadores, eles estavam sujeitos a perderem a vida e as famílias não serem indenizadas, perderem movimentos, ficarem aleijados, e tudo isso era superfaturado pelo patrão. Mais uma coisa, desde sempre houve uma diferença, sempre houve, e ainda há, olha que absurdo, uma diferença no tratamento com as trabalhadoras
né, com as mulheres. As mulheres sempre ganharam menos do que os homens. Né? Isso é uma lógica patriarcal, machista, é verdade. Né? E ainda hoje persiste, né? Algumas empresas, pelas mesmas funções de mulheres, pagam menos para as mulheres. E aqui nesse momento histórico, gurizada, no início da Revolução Industrial, no século XIX, as crianças também trabalhavam. Então, qual era a diferença? A diferença é que hoje a gente olha para uma criança e a gente pensa o seguinte: nossa, tem que ter infância, tem que brincar, não tem que estudar, não pode trabalhar. Só que isso é um pensamento muito contemporâneo. Então, pensar a criança hoje é muito diferente do que pensar a criança no século XIX. A criança, no século XIX, não tinha nem esse termo, criança, de criar, né? Uma coisa que se cria. Não, o termo era mini-homem. Era um mini-homem. Era como se fosse um anão, velho. Então, tu teria que trabalhar também. Só que o salário de uma criança faz referência ao tamanho dela. Se a mulher já ganha menos do que o homem, cara, a criança ganha menos ainda. Então, somando o trabalho do homem, da mulher e da criança, tu tinha uma renda familiar. E essa renda familiar, ela tinha que dar jeito de sustentar a tua família, ter um lugar para morar, pagar esse lugar para morar, ter o que comer, vestir, ter como gastar isso, de repente, em algum medicamento por conta da saúde. Então, veja que a vida do trabalhador nunca foi fácil. E por isso, então, surgiram movimentos importantes. Vamos lá. O que era o desemprego? O desemprego, de acordo com o historiador, um pensador do século XIX, chamado Karl Marx, o desemprego gerava o exército industrial de reserva. E o que significava um exército industrial de reserva? Significava o seguinte, gurizada: quanto mais gente desempregada eu tenho, quanto vale o salário? O salário é mais alto ou mais baixo? Olha só. Quanto mais pessoas eu tenho para dar aula de história, quanto mais professores eu tenho para dar aula de história, quanto eu pago para o professor de história? Um bom salário ou um salário baixo? Regra da oferta e demanda. É perfeito, João. É a lei da oferta, né, e da demanda. Então, por exemplo, se eu tenho muita gente para trabalhar, o valor do salário fica lá embaixo. Se eu tenho pouca gente para trabalhar, o valor do salário sobe. Então, nós vamos ter aqui uma quantidade muito grande de pessoas para o trabalho e, por isso, então, os patrões vão extorquir, vão pagar um salário miserável para essas pessoas. Aí nós temos alguns movimentos que ocorrem, então, em protesto a esses salários, esses baixos salários, que são os seguintes: ludismo, movimento de trabalhadores que destruíam máquinas. Isso é importante. Então, isso pega a tua caneta e anota. Então, tá, por favor. Ludismo ocorreu entre 1811 e 1818. Significava o quê? Destruição de máquinas. Então, os trabalhadores destruíam as máquinas todas porque eles queriam, era uma forma de protestar, para que eles recebessem um salário mais digno. Cartismo vem de carta. Foi um movimento de trabalhadores que registraram em uma carta tudo aquilo que eles queriam, né, de benefício para o seu trabalho. Então, os trabalhadores redigiram e reivindicaram ao parlamento britânico, né, que obteve alguns benefícios com a redução da jornada de trabalho. Então, os caras exigiram que, de 14 horas, que eles trabalhassem apenas 10 horas. Porque imagine vocês que essas pessoas não tinham espaço, tempo para almoçar, para ver a sua família, para descansar. Então, isso era muito estressante. E aí, um regulamento ao trabalho da mulher também e feminino. Então, tudo isso fez com que surgisse os trade unions, que eram o quê? Era basicamente trade unions como se fossem sindicatos, né? Então, eram associações de trabalhadores que deram origem ao sindicato. Muito bem. Continuando aqui, então, eu vou falar para você sobre as revoluções que ocorreram
na Europa chamadas revoluções liberais, tá? E o que foram essas revoluções liberais? As revoluções liberais ou nacionalismos foram momentos onde um conjunto de revoltas ocorria na Europa, um conjunto de transformações ocorria na Europa até 1848. Certo? Então, toda a primeira metade do século XIX, que a gente viu com o Brasil, a chegada da família real, né, o Napoleão na Europa. Então, tudo isso aconteceu, né, de chegarem esses movimentos liberais, a burguesia chegando ao poder. Então, causas básicas. Primeiro, crise econômicas, desigualdades sociais, oposição aos princípios absolutistas restaurados com o Congresso de Viena. Então, todas essas promoviam as chamadas ideologias das revoltas, que era o liberalismo e o nacionalismo. E o que significa liberalismo? Vamos lá. Liberalismo. Que tipo de políticas são essas? O que vocês acham? Políticas de liberdade econômica. Liberdade econômica. Muito bem. A liberdade econômica, ela é uma... A liberdade econômica é uma forma onde o capitalismo se desenvolve, correto? E me diz uma coisa, e a liberdade, e o que é o nacionalismo? O que vocês entendem por nacionalismo? Tem a ver com o quê? Não teria a ver com estatais? Não necessariamente com empresas. O nacionalismo é um sentimento de pertencimento a uma nação, a um país, a uma pátria, né? Então, por exemplo, o nacionalismo, ele é algo como... imaginem o 4 de julho, todos os anos nos Estados Unidos. O que é isso? Bom, é o dia da independência americana. O que ocorre neste dia nos Estados Unidos? Todo mundo sabe, né? Nem todo mundo aqui fala inglês, mas todo mundo sabe, e isso está representado nos filmes americanos, nos desenhos animados, está representado na música americana, está representado na cultura americana. O dia 4 de julho é um dia muito emblemático para os americanos, porque é o dia da independência americana. Deixa eu só tirar uma foto para fazer a chamada aqui. Então, este dia, ele é um dia que representa demais a cultura americana, né? Agora, aqui no Brasil, a gente tem algum dia assim que a gente tem alguma demonstração de nacionalismo? Algum momento que as pessoas demonstrem o seu amor à pátria? O que vocês acham? Acho que sim, senhor. Em que momento, mais ou menos, a gente encontra assim, as pessoas tendo orgulho de dizer, eu sou brasileiro, eu me reconheço enquanto brasileiro, brasileiro é brincadeira. Tem feriados, né? Alguns. Feriados não sei se chega a ser feriado, mas data comemorativa lá, alguns dias tem. Sim, mas nós temos aqui no Brasil alguma euforia por sermos brasileiros em algum momento? O que vocês acham? Eu acho que só quando se trata tipo, de futebol mesmo. É isso aí, Rafael, é isso aí. Cara, Copa do Mundo, todo mundo veste o quê? Verde e amarelo, né? Todo mundo fica eufórico. O Brasil, o Brasil. Então, o que, de certa maneira, vai nos identificar enquanto brasileiros pode ser a Copa do Mundo, ou também quando a gente tem os movimentos de direita, né, para derrubar os governos de esquerda. A gente vê o pessoal vestindo verde e amarelo também, né? Indo para a rua de verde e amarelo, tá? Mas, basicamente, a gente não tem, assim, um nacionalismo que nos une, né? De 4 em 4 anos tem Copa do Mundo, entendeu? Aí, de repente, a gente pode até nos unir aí, se unir aí, né? Mas não é isso aí o que eu estou falando aqui. O que eu estou falando aqui, eu estou mostrando para vocês, é que esse nacionalismo,
que ocorre na Europa, ele tem a ver com o desenvolvimento industrial. Tem a ver com a Revolução de 30. Tem a ver com isso aqui, ó. Tem no livro de vocês. Revolução de 48, Primavera dos Povos. Então, várias revoltas burguesas, liberais ou nacionalistas ocorrem na Europa. Por que isso ocorre? Porque eles dão fim completo aos regimes absolutistas. Então, após a queda de Carlos X e Luís Felipe de Orleans, assume o trono a monarquia, o rei burguês. E aí, a partir daí, nós vamos ter, então, um estabelecimento de uma política da Segunda República Francesa, que, de novo, traz à cena uma minoria socialista, mas principalmente um governo liberal, acabando com a pena de morte, né, estabelecendo o voto universal masculino. Nós vamos ter pressões para os modelos, né, da burguesia, para políticas do trabalhador, que nós vimos agora há pouco, né? Enfim, tudo isso vai gerar uma transformação na Europa. As transformações que vão ocorrer na Europa são transformações de cunho nacionalista e liberal, que é a chegada, de fato, da burguesia ao poder. E depois eu tenho aqui para vocês também as ideologias industriais. Então, que ideologias são essas? Vamos lá. Nós temos o socialismo científico. Então, socialismo científico. Quando é que ocorre o socialismo científico? Ele ocorre, basicamente, com a chegada do pensamento de Marx e Engels, e Friedrich Engels, ao poder. Tá? Então, olha só, sobre esses pensamentos, sobre esses pensadores, eu vou compartilhar aqui com vocês, ó, sobre esses pensadores, quais eram as características do seu pensamento, quais eram as formas com que eles enxergavam o mundo, a gente vai discutir no nosso próximo encontro. Tá? Então, nós vamos falar sobre as ideologias da era industrial no nosso próximo encontro, que é na sexta-feira. E sobre essas ideologias, a gente vai ver sobre socialismo científico, materialismo histórico, o anarquismo, né, o comunismo libertário, e nós vamos também falar sobre a doutrina social da igreja, sobre o positivismo, né? Todos esses elementos vão ser discutidos no nosso próximo encontro, que é na sexta-feira. Ficou alguma dúvida em relação ao que a gente viu hoje, pessoal? Sim ou não? Sim ou não? Por mim, nossa. Beleza, então. Eu acho que se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao que a gente trabalhou aqui hoje, vocês podem anotar, a gente pode discutir no início do nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, e se preparem, né? Essa semana aí, se preparem para a nossa aula, né? Para a nossa prova, perdão. Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem também na aula que vem sobre a prova, né? Sobre as atividades que a gente vem a fazer, que daí vocês vão ficar bem preparados. Quem não fez, por favor, faça as ponderações e me envia lá pela Iônica, né? E quem já fez, já enviou, envia de novo, porque eu não tenho realmente arquivo algum de vocês aqui comigo, tá bom? Então eu desejo a todos uma boa semana de aula, espero que vocês aproveitem aí o dia, se cuidem, e a gente se vê na sexta-feira no nosso próximo encontro. Perfeito? Valeu, senhor. Até Tchau, sexta. Flávio. Até sexta, então, tchau. Até a próxima aula. Tchau, Até sexta.